Pessoal, saiu um novo estudo anunciando uma nova espécie de Carcharodontossaurídeo, que agora nós conhecemos como Tameryraptor. E eu tô trazendo esse vídeo porque tá surgindo uma discussão muito interessante sobre a representação desse bicho, que envolve as estruturas de queratina e como que a gente pode pensar a representação dessas estruturas nos seres pré-históricos, como os dinossauros, né? E também a pesquisa, né, que traz aí a nova espécie do Tameryraptor, ela traz uma história muito interessante sobre essa reexaminação dos fósseis que antes eram atribuídos ao Carcharodontosaurus. E eu vou tentar falar um pouquinho por cima disso, porque eu acho interessante e isso também influencia nas nossas paleoartes. E vou também discutir a questão da representação das estruturas queratinosas, assim, porque eu acho que é uma das discussões mais interessantes. Eu já fiz alguns estudos sobre isso e quero mostrar para vocês. Aí vou me propor a fazer os estudos do Tameryraptor também para aproveitar e dar um engajamento para essa nova espécie, né? A gente tem que desenhar os bichos que estão saindo. Então vamos lá. A história é a seguinte, pessoal. Tudo que eu vou falar aqui é uma explicação básica e até simples, rasa da minha parte, tá? Acabei de ler ali o essencial mesmo da pesquisa pro meu vídeo, tá? Então, se vocês quiserem algo mais aprofundado, leiam a pesquisa ou esperem algum canal de paleontologia aí para trazer esse conteúdo de uma forma mais profissional do que eu, tá? Eu vou só comentar assim por cima o que eu achei interessante, é que eles explicam, né, um pouco da história da descoberta dos fósseis de Carcharodontosaurus. O primeiro fóssil descoberto do que a gente conhece hoje como um exemplo de Carcharodontosaurídeo, ele foi descoberto na Argélia e eles eram exemplares de dentes. E aí os autores, que eu não me recordo o nome agora, mas vou colocar na tela, os autores que descobriram então esses espécimes fósseis, eles acabaram interpretando esse material como sendo de megalossauros. E é até engraçado porque o próprio, não sei se é o estudo ou se foram outras leituras que eu acabei tendo, que mencionam que o Megalosaurus, naquele momento, ele era um tipo de taxon lixo. Porque, como a gente tinha pouco exemplar de terópode naquele momento, e a gente acabava descobrindo muitos fósseis, só que fragmentados, né? Por exemplo, dentes isolados ali, etc. Os paleontólogos associavam esses fósseis geralmente ao Megalosaurus. Então, tipo assim, a maioria das coisas que grande parte, não vou falar a maioria, mas assim, uma certa quantidade de fósseis fragmentados geralmente era atribuída a Megalosaurus, mas é porque é o taxon lixo, entende? Vamos jogar aqui, por enquanto. E aí, para esses dentes, eles então chamaram de Megalossauros saáricos, né, pela região ali que eles estavam descobrindo. E aí depois, em 1914, o paleontólogo e sua equipe do Ernest Stromer descobriram então alguns materiais que somente em 1931 foram descritos como material de que ele chamou de Carcharodontossauros saáricos, que na verdade passou por teve um nome anterior, né? Ele estava se propondo a chamar de Dryptosaurus, mas aí ele resolveu propor um novo taxon, que seria Carcharodontossauros, e manteve então saáricos ali, pela semelhança com os dentes, pela região que foi encontrada, enfim. E esses materiais, eles foram escavados do Egito, né? Descritos em 31 pelo Ernest Stromer, que quem não conhece também foi o paleontólogo que descreveu os Spinosaurus, tá? Então quem conhece a história dos Spinosaurus deve conhecer esse nome. E infelizmente esse material fóssil foi destruído na Segunda Guerra Mundial, né? Junto com os materiais do Spinosaurus também, os materiais originais, os primeiros fósseis descobertos, né? Que a gente chama de holótipo, né? O holótipo, ele é então o material, ele é basicamente o primeiro material e o único material que o pesquisador está usando, né, no seu estudo para então descrever algum taxon. Digamos que é o primeiro material encontrado, né, de uma forma bem simplificada. E aí, em 96, eu acho, a expedição do paleontólogo Paul Cirino, que também está envolvido com as últimas pesquisas do Spinosaurus, né, sobre ele não ter aquelas habilidades místicas ali para nadar, né? Então, para quem não conhece, Paul Cirino, se eu não me engano, ele também descreveu o sucumimo, eu acho, não estou enganado.
Nessa expedição eles acabaram encontrando um crânio do que eles associaram como sendo de Carcharodontosaurus, né? E era um crânio parcialmente completo ali. Tinha um pouco dos dentes também, e pelos dentes eles associaram com o material original que já foi destruído do Strommer, do Egito, né? E aí chamaram de Carcharodontosaurus saáricos também. Só que esse material ele foi descoberto no Marrocos, né? Nas rochas do grupo Kenken, que é o nome da formação ali, enquanto os materiais do Strommer foram encontrados na formação Barraria, no Egito. E tipo assim, o norte da África, né, que foi onde esses fósseis foram encontrados, de um lado a gente tem o Egito em uma extremidade do norte da África, e do outro lado a gente tem o Marrocos. Tem uma certa distância ali considerável. E o estudo, ele, de certa forma, ele comenta um pouco sobre isso, porque esse material, né, esse material do Polsirino, do Kenken, que é o crânio mais completinho ali do Carcharodontosaurus saáricos, em 2006 ele foi oficialmente descrito como neótipo do Carcharodontosaurus saáricos. Neótipo por quê? Porque a gente perdeu o holótipo, então esse agora é um novo material substituto ali, né, que a gente tem porque o holótipo foi perdido. E até o momento, antes desse estudo do Tameryraptor, até o momento, a nossa compreensão sobre a dispersão geográfica do Carcharodontosaurus era que existia o Carcharodontosaurus no norte da África, tanto no Marrocos, ou na Argélia, por ali, e tanto no Egito, né, na formação Barraria, tanto no grupo Kenken. Né? Esse era o nosso entendimento, e tanto que se vocês forem pesquisar paleoartes, Barraria Formation Paleoart, ou então Kenken Paleoart, alguma coisa assim, grupo Kenken Paleoart, vocês vão encontrar as artes contendo então o Carcharodontossauro em ambos os grupos, porque esse era o nosso entendimento, o bicho estava ali, né? A gente tinha fósseis dele no Egito e tinha fósseis dele no Marrocos. Só que esse novo estudo, ele traz uma reexaminação desses materiais do Strommer, que inclusive eles trazem ali elementos novos. Eu acho que uma fotografia icônica que permitiu com que eles estudassem melhor. Claro que tem outras coisas na metodologia ali que levaram eles a identificar que o material original do Strommer, aquele do Egito que foi destruído, ele na verdade apresenta características muito diferentes do material neótipo do Carcharodontosaurus do Marrocos, que eles atribuíram então àqueles antigos materiais como sendo agora do Tameryraptor. Então, antes a gente pensava que o Carcharodontosaurus estava no Marrocos e no Egito. Agora, os ossos que antes eram de Carcharodontosaurus, os fósseis, eles agora pertencem à espécie Tameryraptor. Então, o único exemplar que a gente tem de fóssil assim, de Carcharodontosaurus agora são os materiais do Marrocos. E isso é interessante porque as futuras paleoartes que vão representar então as faunas, né, e a ecologia do Egito, há 95 milhões de anos, 100 milhões de anos atrás, né, que é o período de datação desses fósseis, elas não vão mais apresentar Carcharodontosaurus. Não se forem paleoartes que vão retratar o Egito, porque os fósseis agora são de Tameryraptor. E isso é interessante, né? Porque antes a gente pensava, formação Kenken, formação Barraria, tem Carcharodontosaurus. Agora não. Formação Barraria no Egito a gente tem exemplar de Tameryraptor. Nós não sabemos se Carcharodontosaurus saáricos ainda existia naquela região, né? Então, paleoartes agora do Carcharodontossauro tem que ser com as faunas, né, e os registros fósseis do Marrocos, da formação Barraria, por exemplo, né? Seria o mais confiável a se fazer. Quer dizer que não tem Carcharodontossauros no Egito? Pode ter, mas a gente não tem evidência fóssil mais, porque agora esses materiais são do Tameryraptor, sacou? E isso é legal, né, que vai influenciar nas futuras paleoartes. Então, fiquem atentos aí. Vocês querem representar o Kenken? Tem que olhar, então, para os fósseis ali do Marrocos, né? Aí vai ter Carcharodontosaurus, etc.
Enfim, e o estudo traz uma informação muito interessante, que é a seguinte: a fauna de terópodes dessas regiões, né, do Egito e do Marrocos, elas na verdade são muito mais diferentes, muito mais únicas do que a gente imaginava antes, né? E isso parte do exemplo do que a gente achava que antes tinha Carcharodontosaurus aqui no Egito, mas na verdade não é. E eles falam que possivelmente novos estudos devem ser feitos, né? Devem ser feitos de uma forma mais aprofundada para a gente ter ali uma certa certeza se nós não estamos talvez taxando fósseis do Marrocos e do Egito como a mesma espécie, por exemplo, né? E aí eu até penso nessa questão sobre os espinossauros, né? Porque nós temos evidências dos espinossauros aegípticos, tanto na Bahariya Formation, lá no Egito. Eu nem sei se estou falando certo, tá, gente? Mas enfim. Tanto no Egito quanto no Marrocos, né? E aí esse estudo, ele dá essa alfinetada, tipo assim, o que faz a gente pensar, né? Será? Eu não estou dizendo que é e que o estudo afirmou, tá? Eu só estou dizendo, o estudo diz que necessitam-se de mais pesquisas aprofundadas sobre os fósseis dessa região. E aí, enfim, aí vem de um pensamento meu, que eu não estou dizendo que é uma verdade, nem nada, mas é interessante pensar, né, que talvez a fauna, vamos pegar os espinossauros agora, por exemplo, talvez espinossauros aegípticos no Egito seja uma espécie distinta dos espinossauros e dos espécimes que foram descobertos no Marrocos. Inclusive, já foram proposto isso. Já propuseram a espécie espinossauros marroquinos. Mas eu não sei se isso foi levado em consideração em outros estudos. Acho que não, nunca mais ouvi falar disso. Mas que talvez agora volte, né? Vai saber. Então é interessante pensar que essas e outras faunas aí de terópodes, elas podem ser, na verdade, muito diferentes, né? Os abelissaurídeos também, então dá para pensar muito a respeito sobre isso. E essa é a parte muito interessante que o estudo trouxe. E agora, né, o material fóssil do Tameryraptor, ele apresenta, então, uma protuberância ali no osso nasal do crânio, né? E basicamente, visualmente falando, é isso que diferencia ele do Carcharodontosaurus. Visualmente falando. Não estou falando que essa é a única coisa que diferencia. Nos fósseis tem mais. Só que na estética visual, basicamente, o Tameryraptor teria então essa protuberância que as pessoas estão interpretando como sendo uma possível ornamentação de chifres, enquanto o Carcharodontosaurus não tinha isso, né? E eu vou falar justamente disso, falar um pouco sobre queratina agora, porque a discussão que está surgindo e que eu acho muito interessante é: será que esse calombinho mesmo, ele daria origem a um chifre? Ou a gente está exagerando, né? Ou o estudo exagerou, né? Ou então, quais são as outras possibilidades? Será que a gente está exagerando ou será que a gente está sendo, na verdade, muito conservador, né? Porque o que é a queratina, aliás? A queratina, ela é um tipo de proteína fibrosa estrutural que está presente nas estruturas tegumentares dos seres vivos, né? E o que é o tegumento, aliás, né? O tegumento, ele é basicamente o revestimento externo dos seres vivos. Então, exemplos são a nossa pele, as nossas unhas, nosso cabelo, as escamas, penas, essas coisas. E tudo isso tem, então, a presença da queratina. Ok? Então, a nossa pele tem queratina, unha, cabelo tem queratina, nossa barba também. As escamas tem queratina, as penas tem queratina, bico das aves, as garras, né? Então é interessante quando a gente vê, por exemplo, o esqueleto de uma ave de rapina, por exemplo, né, que elas têm as garras bem afiadas. O osso da garra mesmo, ele é muito menor do que em vida, né? Porque em vida, revestida por queratina, torna então aquela garra até mais curvada, mais afiada, maior, né? Então, as garras, os cascos, os chifres também, né? E os chifres, eles têm ali diferentes formas, né? Ele não apresenta só uma aparência de chifre.
e os chifres também são muito maiores do que o núcleo ósseo que sustenta eles. Outra coisa interessante também são as cerdas de porco, que, por exemplo, estão no seu pincel, né? Então, quando a gente compra um pincel que é feito daquelas cerdinhas, é queratina também. A barbatana da baleia. A barbatana não é... A gente fala em barbatana, a gente imagina, né, a barbatana do tubarão, mas no caso da baleia é aqueles fiapos que elas têm na boca. Tá? Aquilo também é feito de queratina. Então, assim, a queratina está presente em muitos seres. Eu citei vários exemplos de vertebrados aqui, né? Enfim, a questão que eu quero trazer aqui é que às vezes a queratina ela funciona somente como um leve aumento de uma estrutura que já existe ali, uma estrutura óssea que já existe. Então, vamos pegar a garra, por exemplo, vai. A garra dos animais, claro, ela fica maior, mas ela não tem um formato totalmente bizarro e diferente do que a garra óssea apresenta, entende? Outro exemplo bom são os bicos. Os bicos são um bom exemplo. Porque o bico das aves é revestido por queratina também. Mas eles não vão alcançar um formato tão bizarro. Às vezes alcança, mas geralmente ele se mantém ali como um pequeno volume além do osso, entende? Mas na natureza a gente também tem os exemplos de como a queratina se comporta de uma forma que a gente não... Às vezes nem imagina que ela faria isso, sabe? Um bom exemplo são os chifres. Quando a gente vê animais atuais, né, e como eles têm um chifre muito comprido, e pega o esqueleto, pega o crânio deles, e na verdade o núcleo ósseo, aquele chifre ósseo, ele é pequeno, né, e a queratina que torna ele enorme. E inclusive a queratina ela apresenta diferentes aparências, digamos assim, né? Então cada animal que tem chifres vai ter o chifre numa textura diferente. Né? Nem todo bicho que tem chifre vai ter o chifre lisinho igual do boi, do touro, enfim. Nos bodes tem bode, cabrito, não manjo muito. Mas esses bichos, eles têm uma textura muito diferente, né, dos chifres. A gente pode pegar até alguns lagartos, alguns répteis também que têm chifres e eles têm chifres em outras texturas também. Então, alcançam tamanhos, formas e aparências, texturas ali que às vezes a gente não imagina, né? Então, acho que um exemplo legal da gente pegar é o próprio Triceratops, né? Que ele já tem ali os chifres ósseos bastante evidenciados, mas muitas pessoas às vezes não exploram o tamanho que esse chifre poderia alcançar em vida. E aí se mantém muito preso ao núcleo ósseo do chifre do Triceratops, sendo que você pode também, é uma possibilidade que esse chifre crescesse mais. E inclusive é uma possibilidade que esse chifre pudesse ter ali uma aparência diferente, né? A maioria das pessoas faz o chifre do Triceratops liso, digamos assim, né? Mas existem outras texturas de chifre que você pode explorar, tá certo? E agora, outro exemplo que eu gosto de trazer é o exemplo da iguana marinha. Eu acho ótimo, porque se a gente pegar o crânio desse bicho, a gente percebe ali certas ranhurinhas, né, que ele tem ali no topo da cabeça, que talvez com um olhar mais conservador paleoartístico, se a gente fosse reconstruir a iguana marinha com esse olhar conservador, a gente não ia acertar. A gente não ia estar mostrando exatamente como que o bicho era em vida, porque não parece, mas a queratina que reveste o topo da cabeça da iguana marinha é enorme. E é bizarra, né? Parecem várias pedras assim, espetadonas, apontando para cada lado assim. E é muito interessante esse formato tão único que tem, né? E o bicho fica com uma aparência completamente diferente do crânio. Então, talvez com um olhar mais conservador, a gente não estaria representando uma iguana marinha, se ela fosse fóssil, né? Da maneira que a gente sabe que ela realmente é, né? E são esses exemplos, esses tipos de especulação que são bem-vindos na paleoarte, que você pode se basear, então, nos elementos atuais, né? Que são os animais atuais. Então, os répteis apresentam isso. Os pássaros também apresentam essas estruturas. No caso dos pássaros, o que mais chama a atenção são os tecidos moles, né? Que nem vale a pena fazer um vídeo depois. Mas é isso. Eu também fiz uma experimentação desse revestimento queratinoso aí no crânio
que eu também produzi do Pycnonemosaurus, né? Então, os abelissaurídeos, no geral, são pensados em terem estruturas queratinosas no topo das suas cabeças. E aí eu fiz um estudo, né, um estudo artístico, tentando imaginar como que poderia ser diversa essa forma de representar a queratina, no caso do Pycnonemosaurus, né? E eu também coloquei a iguana marinha aí também, como um exemplo. E isso me leva a pensar, né? Será que a gente está sendo conservador demais na hora de retratar o Tameryraptor? Porque tem muita gente que, por um lado, eu também concordo, aquela estrutura, aquela protuberância nasal do Tameryraptor, ela é muito pequena. Para ter um chifre, fica estranho, né? Eu também concordo com isso. É um pouco estranho pensar que aquele calombinho ali faz um chifre, não sei, né? Mas será, mano, que a gente também não está sendo conservador demais? Na natureza tem de tudo, né? Então eu acho, e eu só concluo esse vídeo aqui trazendo que a gente tem que explorar. A gente tem que explorar uma visão mais conservadora, mas eu não vou falar pé no chão, porque nada é pé no chão na natureza, saca? Então, uma visão mais conservadora e outra visão mais especulativa, né? E o próprio artista que produziu a arte do artigo, ele trouxe isso, né? Vou me arriscar a falar o nome dele, o Joshua Knoop, acho que é isso, enfim. Ele trouxe, então, alguns estudos que ele fez, não sei se já foram feitos depois do artigo, se foi feito para o artigo também, mas enfim. Ele compartilhou, dizendo que a forma como ele retrata o chifre do Tameryraptor no artigo, ela não é a única forma. Existem várias outras possibilidades. E a gente tem que explorar isso, né? Por um lado, eu fico imaginando se, às vezes, o revestimento da queratina, ele, às vezes, nem ia dar uma aparência de que existe um relevo ali, entende? Às vezes, o revestimento ele é tão único ali que, mesmo aquele calombinho, não ia fazer muita diferença com o revestimento da queratina em vida, sabe? Então, talvez não faria diferença, talvez a gente não veria que tem uma protuberância, um pequeno chifrinho ali, né, com a queratina em vida. Ou talvez aquele chifre, sei lá, aquele relevo ósseo iria possibilitar talvez uma presença de queratina, sei lá, na forma de uma antena. Já parou para pensar? É uma possibilidade. Então, a gente tem que testar, tá certo? E acho uma coisa interessante de se mencionar e que pode afetar a paleoarte de quem quer se aventurar aí para retratar o Tameryraptor, é que o estudo aponta que esse pronunciamento nasal aí que o bicho tem, né, eles não consideram ser um dimorfismo sexual. Isso porque, até o momento, nenhum terópode que tem ornamentações cranianas de chifres, né, e aí eles citam Majungasauro, Ceratossauro e o Allosaurus, que são terópodes que a gente tem muitos exemplares para comparar, nenhum deles apresenta um dimorfismo sexual, né, por ter chifre ou não, entende? Então você não vê um Allosauro sem chifre e fala, é fêmea. A gente não tem essa evidência ainda, entende? De achar uma espécie de Allosauro sem o chifre e ainda falar, nossa, é a mesma espécie, só que não tem chifre, é dimorfismo. Não temos esses exemplos ainda. Então, eles não consideram que esse pronunciamento aí nasal é um dimorfismo sexual, né, em que o macho teria e a fêmea não, né? Eles não consideram isso. Então, se você quiser retratar numa paleoarte o dimorfismo sexual do Tameryraptor, já é importante então você se atentar a isso, de que talvez esse dimorfismo esteja presente em alguma outra estrutura, seja o tecido mole que você pode explorar no corpo dele, ou então as cores, ok? Bem, eu vou terminar esse vídeo aí mostrando alguns processos de estudo que eu fiz, e é isso, pessoal. Ficou meio longo, não achei que ia ficar tão longo, mas é isso aí. Valeu!